Vamos então resolver o bloco de exercícios F13 sobre pares ordenados e referencial cartesiano, incluído no capítulo das funções. Este bloco de exercícios está localizado na página 67, tem duas perguntas e vamos então começar pela primeira. Desenha no teu caderno um referencial ortogonal e monométrico, que se designa por OM, O de ortogonal e M de monométrico. Em seguida assinala nesse referencial os seguintes pontos. Vamos então marcar cada um desses pontos. Antes disso, vamos recordar então o que é referencial ortogonal e monométrico. Um referencial ortogonal é um referencial em que o ângulo formado pelo eixo do x e o eixo dos y é um ângulo de 90 graus, isto é um ângulo reto. E monométrico significa que a unidade de medida de comprimento é igual nos dois eixos, como nós vemos aqui. A unidade de medida de comprimento no eixo do x tem 2 quadrados, é o lado equivalente ao lado de 2 quadrados, e no eixo vertical é exatamente o lado de 2 quadrados. Vamos então marcar cada um destes pontos. O ponto A de coordenadas 2, 3 é este ponto, abscissa 2, ordenada 3. Ponto B, abscissa menos 2, cá está menos 2, ordenada 2, é aquele ponto. Ponto C, abscissa menos 4 e ordenada menos 4, é aquele ponto. Ponto D, abscissa igual a 2, ordenada igual a menos 1. Ponto E, de abscissa 2, ordenada 0, pertence ao eixo x. Ponto F, 0, 3, pertence ao eixo dos y. Ponto G, de abscissa 0, ordenada menos 5, pertence ao eixo dos y. Ponto H, abscissa menos 3, ordenada 0, pertence ao eixo x, está localizado na parte negativa. Ponto I, abscissa 3, ordenada 2, pertence ao primeiro quadrante. E ponto J, de abscissa menos 1, ordenada 4, portanto pertence ao segundo quadrante. Vemos então aqui os pontos. Temos então os dois pontos pertencentes ao primeiro quadrante, dois pontos pertencentes ao segundo quadrante, um ponto ao terceiro e um ponto ao quarto. Os outros pontos pertencem aos eixos coordenados, portanto, não estão em cima dos eixos coordenados, não pertencem aos quadrantes. Segunda pergunta, dos pontos assinalados, quais são os que estão situados sobre o eixo OX, ou seja, eixo do x, o eixo OY, ou seja, o eixo Y, os quadrantes ímpares e os quadrantes pares. Vamos então ver cada uma dessas situações. Primeira situação, pontos situados sobre o eixo OX. Portanto, temos dois pontos, o ponto H e o ponto E. Portanto, os pontos situados sobre o eixo do x têm ordenada nula. Estes pontos podem se movimentar apenas em termos do eixo do x, portanto a sua ordenada é 0. Pontos situados sobre o eixo do OY, temos dois pontos, o ponto F e o ponto G. Os pontos situados sobre o eixo dos y têm abscissa nula, eles apenas podem se movimentar no eixo dos y, não é? Os pontos situados sobre os quadrantes ímpares, nós sabemos que os pontos dos eixos coordenados não pertencem a qualquer um dos quadrantes, portanto o ponto F, o ponto H, o ponto E e o ponto G não pertencem a nenhum dos quadrantes, pertencem aos eixos coordenados. Temos os quadrantes 1, 2, 3 e 4, os ímpares é o 1 e o 3, os pares são o 2 e o 4. Neste caso, os quadrantes ímpares é o 1 e o 3, portanto os pontos são o A, o I e o C. Portanto, nos quadrantes ímpares as coordenadas têm o mesmo sinal. Se nós verificarmos, as coordenadas do ponto A e do ponto I são ambas positivas. As coordenadas do ponto C são ambas negativas. Portanto, ambas positivas no primeiro quadrante e ambas negativas no terceiro quadrante. Os pontos situados nos quadrantes pares são os quadrantes 2 e 4, não é? Aqui verificamos que as coordenadas dos pontos pertencentes ao segundo e quarto quadrantes têm sinais contrários. No caso do segundo quadrante, a abscissa é negativa e a ordenada é positiva. Portanto, a abscissa é negativa e a ordenada é positiva. No caso do quarto quadrante, temos abscissa positiva, ordenada negativa. Segunda pergunta, coordenadas do plano. Indica as coordenadas de cada um dos pontos indicados no referencial cartesiano.
vamos ver ponto a ponto, começando pelo ponto A. No ponto A, se nós traçarmos uma paralela ao eixo dos y, essa paralela vai interceptar o eixo x no ponto 7. Portanto, 7 é a distância do ponto relativamente à origem segundo o eixo de x. Portanto, o x é igual a 7. Do mesmo modo, traçando uma paralela ao eixo de x, passando pelo ponto A, essa paralela vai interceptar o eixo dos y no ponto 5. Portanto, as coordenadas do ponto A são 7 segundo x e 5 segundo y. Vamos ver agora o ponto B. Passamos pelo ponto B uma paralela ao eixo dos y e a interseção desta reta com o eixo do x vai definir a abscissa do ponto. A abscissa 7, e do mesmo modo, traçando a paralela ao eixo do x, passando pelo ponto B, vai interceptar o eixo dos y no ponto menos 1. As coordenadas do ponto B serão 7 e menos 1. O ponto C, abscissa 5, ordenada 1. Fazemos passar as paralelas pelos pontos respectivamente ao eixo do x e eixo dos y. A interseção com o outro eixo define a abscissa e a ordenada. Portanto, as coordenadas do ponto C serão 5 e 1. Do ponto D é um ponto pertencente ao eixo dos y, portanto tem abscissa 0 e ordenada menos 4. Ponto E, abscissa 2, ordenada menos 6. Ponto F, abscissa 6, ordenada 5. Ponto G pertence ao eixo dos y, portanto a abscissa é nula, ele só se pode movimentar no eixo dos y, portanto abscissa 0, ordenada 4. Ponto H também pertence ao eixo dos y, abscissa 0, ordenada negativa menos 6. Ponto I, abscissa menos 4, ordenada menos 6. Ponto J, abscissa menos 4, ordenada 0. É um ponto pertencente ao eixo de x, portanto, a sua ordenada é 0. Todos os pontos pertencentes ao eixo de x têm ordenada 0. Portanto, movimenta-se segundo o eixo de x, mas não se movimenta segundo o eixo dos y. Ponto K, abscissa menos 3, ordenada 4. Ponto L, abscissa menos 3, ordenada menos 1. Ponto M, pertencente ao eixo x, portanto tem abscissa 4, ordenada 0. Ponto N, abscissa menos 2, ordenada menos 2. Ponto O é o ponto, a origem dos dois eixos, tem de coordenadas 0, 0. Ponto P tem de abscissa 2, ordenada 2. Ponto Q tem de abscissa 4, ordenada 5. Ponto R, abscissa 3, ordenada 3. Ponto S, abscissa 1, ordenada 5. Portanto, como nós vimos, para determinar as coordenadas de um ponto qualquer do plano, temos que fazer passar por esse ponto duas paralelas. Uma, em primeiro lugar, paralela ao eixo dos y, de modo a interceptar o eixo de x e sabemos qual é o valor de x. A segunda, paralela ao eixo de x, é interceptar o eixo dos y, de modo a saber o valor de y. Portanto, se o primeiro valor é x, interessa-nos a interseção com o eixo de x. Para haver uma interseção, terá que ser uma paralela ao y. O segundo, interessa-nos o valor de y. Se pretendemos encontrar uma interseção com o eixo dos y, tem que ser uma paralela ao eixo de x. Portanto, a sequência de raciocínio é exatamente esta.